emocionante ver que a gente tem capacidade para fazer as coisas, que a gente sabe como buscar informação, que a gente sabe resolver problema. Aquilo foi abrindo a minha mente de uma forma tão grande, eu fui vendo que farmácia é uma coisa tão especial. Vi o quanto eu queria aquilo pra mim. Eu tinha muito preconceito. Primeira vez que a gente foi pro laboratório e a gente fez algo que tinha a ver com farmácia. Então a gente sai da faculdade, nossa, eu estudei tanto e vou morrer na drogaria. Não, você não vai morrer na drogaria, muito pelo contrário. A falar com ele, conversar com ele sobre isso. E o que mais me chamou a atenção é que ele tava prestando atenção no que eu tava falando. Muitas pessoas carecem de informação. Muitos dos pacientes abandonavam o tratamento. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e para o segundo episódio da série onde farmacêuticos e estudantes de farmácia respondem algumas perguntas. E o tema dessa semana, então, que eu decidi trazer aqui para o canal é: qual foi a sua experiência mais marcante no curso de farmácia, em estágio, no trabalho, em algo que envolva farmácia? Eu espero que vocês estejam gostando da série. Se vocês estudam farmácia, me contem aqui nos comentários que eu adoro conhecer vocês. E vamos lá começar então. Os meus momentos mais marcantes da farmácia, eu acho que o primeiro deles foi quando eu precisei fazer o estágio 2, que na nossa grade curricular é obrigatório em drogaria. E quando eu entrei no curso de farmácia, eu tinha muito na cabeça, muito fixo, que eu não gostaria de trabalhar em balcão de farmácia. E quando eu fiz o meu estágio 2 na drogaria, me abriu assim o mundo e eu vi o quanto eu queria aquilo pra mim. Eu tinha muito preconceito e como eu fui, acho que também foi porque eu fui parar numa drogaria muito boa, não era rede, não tinha aquela cobrança de venda e eu pude aprender muito do que o farmacêutico realmente faz na drogaria e do que pelo menos ele deveria fazer na drogaria. E foi aí que eu vi que realmente era aquilo que eu queria pra mim. Então foi uma experiência muito legal, muito marcante pra mim dentro do curso. E também eu acho que dentro do curso a experiência mais marcante foi apresentar um núcleo que a gente tem pela grade curricular, que é onde a gente desenvolve um produto sozinha, um cosmético, sozinha, do zero, e depois precisa passar por uma banca. E eu acho que foi uma experiência muito boa pra mim também, porque eu acho que eu cresci muito como pessoa e como profissional, porque tu se dedica e tu faz aquilo com tanto amor e no final dá tudo certo. Eu acho que foi duas experiências assim que me marcaram muito. A experiência mais marcante foi no quarto período, quando eu comecei a ter aula de farmacologia e consegui entender como que os medicamentos funcionavam no corpo humano, como que atingia cada receptor, e aquilo foi abrindo a minha mente de uma forma tão grande. Eu fui vendo que farmácia é uma coisa tão especial, tem todo um conteúdo tão especial pra gente e é tão especial na nossa vida, sabe? Então foi em farmacologia quando eu comecei a entender, quando eu comecei a aprender como funcionam os fármacos no nosso corpo. A minha experiência mais marcante em farmácia foi no segundo semestre, até o momento, porque foi a primeira vez que a gente foi pro laboratório e a gente fez algo que tinha a ver com farmácia. A gente tava vendo moléculas, não lembro o que a gente tava fazendo no laboratório, mas a gente tava mexendo com substâncias propriamente ditas. E aquele foi o primeiro momento que a gente teve algo que tinha a ver com farmácia, o que eu achei incrível. E foi até o momento mais marcante pra mim em farmácia. Bom, gente, como eu acabo sempre falando das coisas boas, eu acho que eu vou falar sobre uma experiência marcante positiva e uma negativa. Vou começar falando sobre a negativa, então. E não foi uma nem duas cenas específicas, coisas específicas que aconteceram, mas sim, durante todo o curso a gente escuta relatos de professores, de palestrantes, de pessoas que trabalham em drogaria principalmente, de coisas absurdas que os pacientes fazem por falta de orientação. E, gente, isso, assim, mexe muito comigo, eu fico muito chateada com essas coisas, porque o profissional farmacêutico é o primeiro a estar em contato com as pessoas e, enfim, às vezes uma orientação pode mudar tanta coisa na vida daquele paciente. E o que eu digo, assim, de cenas marcantes, por exemplo, de histórias que eu escutei durante o curso de paciente que
simplesmente cortou o supositório e tomou via oral vários pedacinhos de supositório, de pessoas que, por mais incrível que pareça, por a gente estar no meio e ter um certo conhecimento, às vezes parece um negócio absurdo, mas de pessoas que simplesmente não conseguiam usar bombinha de asma, por exemplo, e aplicavam como perfume. Tem até uma cena de um seriado bem famoso, não sei se é o House ou algo do tipo, que ele traz exatamente isso, um paciente que usava bombinha de asma assim. E isso acontece na realidade, isso pode ser engraçado, pode ser curioso pra gente que tem algum certo conhecimento, mas me choca muito esse tipo de coisa, sabe? Então acho que a gente, como profissional da saúde, precisa usar termos que as pessoas entendam e nunca pressupor que as pessoas sabem fazer o uso e sabem tomar corretamente. Enfim, acho que a orientação faz parte de uma dispensação bem feita. E uma experiência marcante positiva, então, com certeza, assim, a primeira que me veio em mente foi a do núcleo fitomedicinal. Já contei algumas vezes aqui pra vocês, tô pra liberar um vídeo contando tudo como foi esse processo, mas a gente desenvolve um produto, um cosmético sozinhos, em horário extra-aula, a partir de uma planta medicinal e apresenta para uma banca, enfim, faz um pôster, faz rótulo para o produto. Vou deixar até uma fotinha aqui do meu filho. E é muito emocionante ver que a gente tem capacidade para fazer as coisas, que a gente sabe como buscar informação, que a gente sabe resolver problema. Por mais que a gente sofra no meio do caminho e ache que não é capaz, no fim tudo dá certo. E acho que esse projeto do núcleo marca tanto a gente porque a gente no final tem um produto, tem algo concreto para mostrar como foi passar por todos esses anos na farmácia e conseguir chegar a um resultado, sabe? Então, o núcleo me marcou bastante. A experiência mais marcante foi o meu primeiro emprego, que foi numa farmácia escola. Também quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto, já sabe. E foi marcante no sentido que quando a gente se forma, a gente passa 5 anos na graduação, e aí quando a gente se forma, a gente tem um preconceito muito grande com a farmácia comercial, né? Com a drogaria, com a dispensação de medicamentos. A gente pensa assim, nossa, mas eu estudei tanto, eu passei tanto tempo pra morrer numa drogaria. E não é bem assim. Depois que eu entrei no meu primeiro emprego, que foi a farmácia escola, lá em Recife, que é a cidade de onde eu sou, né? Em Pernambuco, no Nordeste. E aí eu vi o quão grande é a drogaria, o quão grande é a farmácia comercial. E eu consegui ver a nossa importância enquanto profissional ali naquele setor que a gente tá. Então a gente sai da faculdade, nossa, eu estudei tanto e vou morrer numa drogaria. Não, você não vai morrer numa drogaria, muito pelo contrário. Você vai crescer ainda mais, tanto pessoal quanto profissional, dentro da drogaria. Yasmin, mas a drogaria, eu não vou fazer nada. Você vai fazer muita coisa. Primeiro que a drogaria você precisa fazer uma dispensação de medicamento. Você tem uma infinidade de medicamentos, então se você não sabe para que serve aquilo, você não consegue fazer uma orientação ao teu paciente, aquele usuário que está ali, aquele cliente que está em busca de uma orientação, em busca daquele serviço que a farmácia oferece. Não necessariamente uma revisão de uma farmacoterapia, não necessariamente a aferição de uma glicose, de uma pressão arterial, mas você consegue entender o mecanismo de cada medicamento, você consegue associar o que é melhor para aquele paciente, porque o antigripal você pode indicar o A, o B e não o C, porque o antihistamínico vai ser o A, o B e não o C, porque ele não pode fazer o uso de um medicamento X com um medicamento Y. Então isso no dia a dia da farmácia é assim, é surreal, é absurdo o quanto você cresce, o quanto você aprende e o quanto você sai de lá com a ideia de que farmácia comercial é baixo, é pouco e que você estudou demais para morrer ali. Não, muito pelo contrário, você não vai morrer ali. Muito marcante para mim, eu tive vários ao longo do curso, sejam eles em estágio, sejam eles em disciplina. Um deles tem a ver com estágio. Eu fazia estágio numa farmácia de manipulação, em que eu saí recentemente para conseguir fazer meu estágio final. E eu gostava muito de fazer estágio lá e eu consegui permear por várias áreas nesse estágio. Eu fiquei tanto em laboratório da manipulação mesmo, de cápsulas, de líquidos. Eu fiquei na homeopatia também muito tempo, hormônios, controle de qualidade. Mas eu adorava muito ficar no atendimento, recepção ao paciente e
análise de prescrição e nesse contato mesmo com o paciente que a farmácia clínica, esse contato com o paciente é uma área que eu gosto muito, que me atrai muito. Então eu adorava quando surgia um momento e eu conseguia ir atender algum paciente, que as meninas estavam precisando de uma mão, enfim, eu descia e ficava lá com elas. E graças a Deus eu fui muito privilegiada de ter feito estágio nesse local, nessa farmácia, em que eu não era vista como uma estagiária que não sabia nada. Muito pelo contrário, em diversos momentos as minhas colegas de trabalho me tratavam como uma profissional, como uma farmacêutica mesmo, e até mesmo a minha ex-chefe várias vezes trocava conselhos comigo, me dava dicas e me tratava mesmo e ficava me lembrando, porque daqui a pouco tu é uma farmacêutica, tu já é uma farmacêutica, e ficava me chamando de minha farmacêutica. Enfim, então eu realmente não me sentia como uma mera estagiária lá e fazia toda a diferença pra mim. Fez toda a diferença, na verdade, pra mim. E em um dos momentos que eu tava lá na frente atendendo, um paciente chegou e ele questionou que ele gostaria de tirar uma dúvida com a farmacêutica, e naquele momento realmente a farmacêutica estava lá na frente, e aí ela foi verificar uma dúvida que ele tirou de sistema, enfim, ali da manipulação dele. Eu tava ali no caixa, dando entrada em notas, enfim, e ele parou na minha frente esperando a farmacêutica, e ele falou: tu também é farmacêutica? Eu disse: não, eu sou estagiária, sou farmacêutica em formação. E ele falou: então eu vou tirar uma dúvida contigo. Isso já me gelou, já me passou 300 filmes na cabeça, porque a gente acha que nunca tá preparado e sempre bate um medinho de falar alguma coisa errada, e ai meu Deus, e se eu falar, e se não for isso? Será que eu tô preparada? A gente tem esses momentos de duvidar de nós mesmos. E aí ele me fez uma questão, ele me fez uma pergunta, e aí eu comecei a conversar com ele, eu soube responder, e aí eu fui falando, fui explicando. Era sobre o medicamento em questão, que a mulher dele estava fazendo uso. E aí eu comecei a falar com ele, conversar com ele sobre isso. E o que mais me chamou a atenção é que ele estava prestando atenção no que eu estava falando. E ele me olhava no olho e eu ia falando e ele ia me questionando por curiosidade mesmo e por não ter conhecimento. E foi me perguntando e a gente foi nessa conversa, enfim, até ele sanar todas as dúvidas dele. E ele me olhar e ele me responder: nossa, muito obrigada, tirou uma dúvida muito grande minha e vou repassar para minha mulher, muito obrigada pela tua atenção. E eu fiquei: ok, de nada, eu fiquei muito feliz. Foi um momento muito singelo, foi um momento muito simples, mas um momento que me marcou, assim, eu não diria que é o mais marcante, mas é o mais recente. E foi a partir desse momento, assim, que eu tive mais certeza ainda de que é isso que eu quero fazer, que eu adoro o que eu faço e que eu tô na profissão certa. Pra mim, a experiência mais marcante foi o estágio 1. Foi onde a gente começou realmente a ter contato direto com as pessoas, com os pacientes. O estágio 1 é realizado numa UBS e os pacientes são visitados em casa pelos profissionais de saúde. Nós, como estagiários, íamos junto com a agente de saúde visitar os pacientes daquela UBS, daquela comunidade. Uma coisa que me chocou muito foi o quanto as pessoas carecem de informação. Muitos dos pacientes abandonavam o tratamento e o quanto as pessoas usavam de forma incorreta os medicamentos. Então é isso, se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui abaixo para acompanhar os próximos vídeos dessa série, que são lançados toda sexta-feira no final da tarde. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo.